fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor Jesus. Porque se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor tem sido fiel, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos coloca de pé, mas obrigado pela tua palavra que nos mantém em pé. Pai, obrigado por tua fidelidade, pelo teu cuidado. A tua palavra é tão fiel quanto o Senhor, Pai. A palavra que sai da sua boca, diz a Bíblia, que ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Pai, a tua palavra foi enviada em Jesus Cristo, Pai. Ele é a própria palavra, ele cumpriu todos os seus propósitos, Pai. Ele nos trouxe através do teu sacrifício vicário e substitutivo, Senhor. Nos trouxe de volta a Ti, nos trouxe de volta a um relacionamento contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é a tua palavra que diz que nós somos, é a tua palavra que diz o que nós podemos, é aquilo que a tua palavra diz que é aquilo que nós temos em Ti, Pai. Obrigado porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado porque em Ti nós somos novas criaturas, Pai. Nós nascemos de novo, não da vontade do homem, mas da vontade do Senhor, e cumprindo, Senhor, cada vez mais a tua vontade, sendo semelhantes a Ti, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado porque em nome de Jesus podemos ser a cada instante, a cada dia, a cada leitura, a cada envolvimento contigo, melhores do que somos, Pai. E o teu Espírito nos transforma, a tua palavra nos transforma, em nome de Jesus, nos transforma a tua semelhança, a tua imagem, Pai, a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, que nessa noite o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para receber a tua palavra, sermos transformados por Ti e consertarmos a nossa vida diante daquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus, cumpra-se em nós o teu querer e a tua vontade, porque Tu és fiel e a tua palavra permanece para sempre. A tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, não tem fim. Jamais vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustenta em tudo que nós precisamos, do mais básico àquilo que faz gerar em nós, através de nós, o fruto da tua vontade, que é o fruto do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, as pessoas vendo aquilo que fazemos, aquilo que procedemos, o nosso procedimento, o nosso agir em pé, e consegue perceber que há algo diferente em nós, Pai, e não somos nós, mas é o teu Espírito em nós e através de nós fazendo a tua vontade, transformando, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente trabalha mais, né? Esse louvor é abençoado. Gente, eu já falei uma vez aqui, mas eu sou bombeiro, né? E a gente lá no bombeiro tem o triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo, né? Que é o comburente, o combustível e o agente ígneo, né? Que hoje é chamado de fonte de calor, mas eu gostava desse nome, agente ígneo, né? É aquilo que não só dá início ao fogo, mas também mantém o fogo aceso, né? O caso do louvor é o agente ígneo, né? Ele prepara, né, todo um ambiente, né? Todo um ambiente para que em nome de Jesus a palavra possa fluir, né? Ele prepara o caminho, né? Acho bom, né? O nosso grupo de louvor podia chamar João Batista, né? Que prepara o caminho, né? Prepara o caminho para a palavra. E, irmãos, deixa tudo mais fácil, né? A gente ouviu há pouco tempo sobre o mover do Espírito, né? E num ambiente onde o amor reina, o mover do Espírito é maravilhoso, né? É interessante. Esses dias eu estava em casa, assim, meditando na palavra e o Espírito trouxe a imagem de uma pista de corrida, né? E com obstáculos, né? E o Espírito foi bem claro quando ele disse assim: eu quero me mover num lugar onde não tem obstáculo, né?
porque não é Ele que remove os obstáculos, somos nós, né? Somos nós que preparamos o caminho, somos nós que abrimos o nosso coração para receber aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade dele é boa, né? Que a vontade dele é agradável e é perfeita, né? Como diz a palavra, amém? E é interessante porque, assim, eu, até meio-dia hoje eu estava assim, Senhor, eu estava no coração, eu estou no coração com isso, né? Com essa palavra, mas não é o meu povo, é o seu povo, né? São as suas pessoas, são as pessoas a quem o Senhor deu a vida por elas, né? Então a gente está tendo a oportunidade de ministrar a pessoas por quem o Senhor morreu, né? Então, assim, a responsabilidade sobe. Algumas pessoas falam assim para mim, mas pregar para você não deve ser tão difícil. Ou, sabe de nada, inocente. Né? Porque se o Senhor não estiver junto, irmãos, né? Se o Senhor não estiver junto, justamente, não faz nem sentido. Era o louvor terminar e falar, irmãos, vai na prática da palavra, né? E Deus é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, né? A gente confundir, porque a gente habita num corpo, assim, que há a possibilidade de pecar, né? Há uma possibilidade de agir errado, de pensar errado. A gente tem uma mente que, se a gente deixar, ela vai. Então, assim, é muito fácil a gente confundir performance com unção. E eu tenho interiorizado isso há algum tempo, que toda vez que eu estiver ministrando, e não só aqui, mas onde eu estiver, seja no trânsito, seja na escola, seja aqui na igreja, porque aqui na igreja é fácil até ser crente, né? Assim, não é verdade? Né? Muito, muito tranquilo, mas lá fora, a Tony acho que falou sobre isso terça-feira, né? Ela disse, tem ambientes lá fora que é difícil, né? Assim, que tem ambientes que, qual a imagem que a gente está mostrando lá fora, né? Então a gente tem muito essa preocupação, e eu tenho pedido muito ao Senhor que não seja só performance, né? Que eu suba, não só aqui, mas onde eu estiver, que não seja só uma performance. Porque, graças a Deus, irmãos, eu nunca tive dificuldade, assim, com muita coisa, de entender certas coisas, né? Graças a Deus, eu tenho a mente de Cristo. Então, eu sempre tive essa consciência de ter a mente de Cristo, né? Agora, conhecer teologicamente alguma coisa, conhecer, né, academicamente alguma coisa, é tranquilo, né? Você saber que Deus é amor é outra coisa. Agora, você experimentar o amor de Deus é outra totalmente diferente, né? Você abraçar, eu já vivi uma experiência assim, quando eu era solteiro, eu tinha um biblão assim na minha cabeceira, naquelas páginas amarelas, sabe? Você sabia que a Bíblia tem página amarela, né? O Salmo 23 e o Salmo 91, né? São as páginas amarelas da palavra. Então, assim, eu me lembro que uma vez eu estava tão angustiado, e eu abracei aquela Bíblia, sabe? Assim, e eu senti o braço de Deus, assim, me abraçando naquele momento, sabe? E eu me senti tão confortado naquele momento, sabe? Assim, sabendo que tinha alguém que me amava, sabe? Que me ama, não ficou no passado, não foi só aquele momento. Eu experimento isso todos os dias da minha vida, né? Então, assim, é muito, muito fácil a gente descambar para o lado só da performance, né? Eu me lembro que um tempo atrás, uma pesquisa, assim, uma das frases mais pesquisadas no Google era How Stuff Works. Meu inglês não é muito bom não, sabe? Mas é algo mais ou menos assim, como as coisas funcionam. E é fácil a gente entender como as coisas funcionam. Vamos ver como é que funciona no verbo da vida. Funciona dessa forma. Então eu começo a agir dessa forma. Tem uma ministração há mais ou menos um ano do pastor João Roberto, que ele falou uma coisa interessante, que às vezes a gente se torna especialista da visão. E é esse cuidado que eu tento tomar na minha vida, porque a visão é maravilhosa. É algo muito bom, mas o que guia a gente é o Espírito, né? O que guia a cada um de nós é o Espírito, né? Então, assim, eu quero, assim, eu não estou, assim,
mandando recado. Não é isso, né? É para mim, a palavra fala primeiro comigo, né? Então, assim, a minha preocupação é que eu não me torne um especialista em alguma coisa, seja ela na visão ou outra coisa qualquer, entendeu? Qualquer, me perdoe pelo qualquer, né? Porque a visão não é algo qualquer, é algo maravilhoso, né? E graças a Deus, irmãos, pela visão, amo a visão, me identifico demais com a visão, né? Mas eu não quero me tornar, eu, Solano, não quero me tornar um especialista na visão e ser uma pessoa confundida com performance, com uma pessoa que tem performance, mas que não tem unção, né? E a performance, né, muitas vezes a gente, quase sempre, né, ou sempre a gente vai depender da unção. A performance é algo importantíssimo, né? Mas sem a unção. A gente ouviu aqui domingo, a professora Marcela falou citou um texto muito interessante, né, de Êxodo, quando Moisés diz assim, olha, se a tua presença não for com a gente, não adianta. E toda vez que eu vou ministrar, eu falo isso para o Senhor, ó Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu nem suba no púlpito, né? Que, sei lá, aconteça qualquer coisa. E a gente, né? Graças a Deus, irmãos, toda vez ele permitiu eu subir, porque, né? É verdade. Mas Deus é bom, amém? Ai, aleluia, esse foi o nosso quebra-gelo, amém? Porque o assunto que está no meu coração não tem nada a ver com isso, amém? Amém, glória a Deus. Mas se o Espírito trouxe a lembrança, né, é porque era importante, né? Talvez só para mim, mas era importante, amém? Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, a partir do versículo 5, eu vou pedir licença aos irmãos para a gente ler na Nova Bíblia Viva, NBV. Amém? Você pode acompanhar no telão. Amém? A gente vai ler junto. Diz assim, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela, né, que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Cristo é a nossa referência. Certo? Cristo é a nossa referência, por mais que, por exemplo, Paulo diz, sede meus imitadores, por como eu sou de Cristo. Então, Paulo tinha uma referência, né? Ele imitava a Cristo, ele vivia como Cristo. Né? Uma vez, eu gosto de Atos 11, quando diz que os discípulos, né, foram pela primeira vez chamados de cristãos, né, em Antioquia. Então, assim, é bem interessante, porque tirando o aspecto, digamos assim, cômico da questão que, na época, que tinha, né, tipo assim, algo mais ou menos, lá vem o crente, né, porque tinha aquele estereótipo de crente, né, então, assim, tirando essa questão, eu acho muito interessante, assim, eles viviam tão parecidos com Jesus, que eles eram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos, né? Eu acho muito legal isso, né? Então a atitude de vocês, a nossa atitude, né, deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Cristo Jesus. Amém? A gente vai ler até o 11. Que embora Jesus, né, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus. Ele tinha o direito de ser Deus. Ele era Deus. O prólogo de João, ele vai dizer isso. Né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Então, assim, ele abriu mão da divindade, para assumir o meu lugar e o seu lugar. Amém? E aí a gente não vai falar dessa obra redentora, pelo menos não é o objetivo, eu creio que todos saibam, todos são de casa, né? Os nossos púlpitos aqui, a gente tem experimentado, graças a Deus, essa palavra, né? Temos recebido essa palavra nas aulas do Rema, também temos recebido que ele morreu por nós e morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, né? Então, ele não exigiu nem se apegou aos direitos como Deus, aos seus direitos como Deus, né? Mas esvaziou-se, né, a si mesmo, né, vindo a ser servo, tornando semelhante a quem? Aos homens, ok? 8. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até
a morte. E morte de cruz. Era algo humilhante, irmãos. Era algo humilhante morrer crucificado. A gente, por exemplo, quem já foi católico, ou quem conhece aquela imagem do crucifixo, a gente vê um Jesus ali de tanguinha. Mas ele não foi crucificado de tanguinha, porque era uma humilhação para o judeu mostrar a sua nudez. Então a gente vê lá, por exemplo, os filhos de Noé, e um deles é amaldiçoado porque vê a nudez do pai. E provavelmente ele caçoou da nudez do pai. Então, assim, a gente também não vai entrar no mérito da questão, mas ele não morreu qualquer morte. Tudo que você pensar, irmãos, que Jesus passou, assim, de ruim mesmo, de toda a maldade humana foi usada, foi aplicada ali na crucificação de Jesus. Ele não morreu qualquer morte, amém? E não foi o único a morrer, outros morreram, mas só ele podia trazer a salvação. O Evangelho de João é bem claro com relação a isso. Então, ele morreu a morte, ele foi fiel até a morte, obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Amém? Então, assim, ele morreu a nossa morte, mas ressuscitou e recebeu, por ter morrido a nossa morte e por ter aberto mão da sua divindade, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O próximo versículo 10, diz que todo joelho há de se dobrar diante do céu, na terra e embaixo da terra. Se o diabo tiver joelho, ele vai dobrar o joelho. Não é verdade? Então, se o diabo, não sei se o diabo tem, porque eu não tenho nada com ele, mas eu não sei se ele tem joelho. Mas se ele tiver joelho, ele se dobra, e se ele não tiver, ele deita. Dá um jeito dele se dobrar para Jesus. E espiritualmente falando, ele já fez isso. Espiritualmente, o nome de Jesus está acima de toda e qualquer coisa. E a gente crê nisso. Não é quando a gente chegar na glória que a gente vai usufruir do poder que tem nesse nome. Mas agora a gente já pode experimentar aquilo que Jesus conquistou na cruz. E ele conquistou a vitória. A palavra diz que ele deu à igreja. Ele deu à igreja, ele conquistou um nome que está acima de todo nome, ao nome pelo qual todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e embaixo da terra, e deu à igreja. Amém? Versículo 11. Diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Então, Deus é Pai. Ele não é padrasto, ele não é tio, ele não é humano. Ele se tornou homem e mostrou como deveríamos ser, como homens. E mostrou que era possível vivermos como ele viveu. Amém? Mas eu acho interessante isso, irmãos, porque ele diz que nós devemos ter o quê? A mesma atitude que Jesus teve. Não de abrir mão de ser Deus, porque nós não somos Deus. Mas abrir mão daquilo que a nossa velha natureza carrega. Você vê isso em frutos do Espírito. É bem claro isso, é bem ensinado isso, quando a gente percebe ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, assim, é algo visível, as pessoas conseguem perceber nas suas atitudes uma transformação, conseguem perceber que agora chegou luz naquele lugar. Amém? O irmão Hegel, ele costumava dizer, por exemplo, que Jesus era um presente para o mundo, mas que o Espírito é um presente para a igreja, ou seja, é o Espírito que nos capacita a lermos de forma diferente a palavra, a renovarmos a nossa mente na palavra e entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu costumo dizer que em Cristo Jesus é como se Deus estivesse falando novamente, refaçamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Por quê? Porque agora nós
estamos vivendo o caminho de volta para sermos aquilo que deixamos de ser por causa do pecado, por causa da queda, né? Então, em Cristo Jesus, há uma mudança daquilo que nós entendemos de endereço, que agora a minha natureza mudou, né? Eu não faço mais as coisas porque a palavra diz para fazer, eu faço porque eu tenho em mim uma nova natureza. O amor de Deus foi derramado em meu coração, está lá em Romanos 5,5, né? Não foi gotejado, né? Não é algo assim, a revelação ela é progressiva, mas o amor já foi derramado. Eu tenho todas as condições de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, né? Então, assim, é isso que a palavra está dizendo para a gente ter essa disposição de não mais vivermos conforme a carne, segundo os nossos desejos, segundo as nossas inclinações carnais que tínhamos antes de nascer de novo. Agora, a partir do momento que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas, elas o quê? Passaram. Elas não se levantam mais uma vez, né? O próprio batismo representa essa morte e ressurreição. O batismo nas águas tem ele mostra a pessoa morrendo para o mundo, para aquela natureza carnal e renascendo para o Senhor, que é quando ela emerge das águas, né? Então, assim, eu gosto muito, né, do que Lutero falava, assim, que ele dizia assim, que achava que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar, né? Então, assim, a gente é constante a nossa luta. Não é algo que, tipo assim, que lá no batismo vai acontecer algo maravilhoso e nunca mais eu vou pecar. Quem dera, irmãos, fosse assim, né? Quem dera ser batizado no corpo, aceitar Jesus e nunca mais viver nessa natureza pecaminosa. Nós temos que nos esforçar. E muitas vezes não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus? Não é? Não foi fácil abrir mão de ser Deus, se tornar homem e morrer a nossa morte, né? Eu acho interessante, irmãos, porque acho que o Evangelho de Lucas é o único que fala da tentação de Jesus lá no deserto, e ele diz que o diabo deixou para tentá-lo em ocasião oportuna. Eu aprendi, irmãos, e eu gosto dessa interpretação de que a ocasião oportuna era na cruz. Era no desce daí, porque ele poderia descer dali, nem subir, mas ele estava lá, e o desce daí, e o menear das cabeças, as pessoas dizendo, esse aí é o Salvador, tem certeza, pendurado aí desse jeito. Então, eu não consigo ver um momento mais oportuno, irmãos, do diabo tentar Jesus, de falar, inclusive tem um livro, que tem um filme também, A Última Tentação de Cristo, que aborda esse tema, de Jesus pensando como seria se ele descesse da cruz, como ele seria ele vivendo uma vida natural, uma vida humana mesmo, mas ele não desceu, irmãos, ele levou naquela cruz os nossos pecados, e agora ele ressuscitou, e nós temos acesso à presença de Deus, em todo o tempo o Espírito habita em nós, nós somos o povo de Deus, nós somos o templo do Espírito e nós somos o corpo de Cristo. Essa é a igreja ela manifesta as três pessoas da Trindade. Então o Espírito Santo pega junto com a gente para que a gente possa viver aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e a vontade de Deus para as nossas vidas está revelada na palavra. A palavra diz como nós fomos criados para sermos, que a queda foi algo que atrapalhou, mas que em Jesus há uma nova possibilidade de sermos aquilo que fomos criados para ser, que é segundo a vontade de Deus e que é a imagem e semelhança de Deus, A gente ouviu aqui na terça-feira como deve ser o nosso o quê? Procedimento. Como crentes, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, tenha com que acudir o necessitado. A gente ouviu essas coisas, não foi assim? E eu acho, a gente recebeu naquele dia, não sei se todos fizeram, mas a gente recebeu naquele dia um dever de casa, uma tarefa de ler Efésios. E eu lendo Efésios, eu falo, rapaz, isso aqui dá um bom sermão. Aí li um textinho lá de Efésios capítulo 1,
Isso aqui dá um bom sermão. Aí li o capítulo 2, eu acho que eu vou ministrar sobre isso aqui. Aí li o capítulo 3, não, isso aqui é melhor ainda. E o 4, e o 5, e o 6. Por quê? Porque são riquezas maravilhosas, irmãos, que nós temos acesso a coisas maravilhosas. É por isso que a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, que transformeis, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável, mas que transformeis a vossa mente. Por quê? Porque a palavra, irmãos, é maravilhoso quando você lê ali que o povo estava encruzilhado ali, por um lado o mar, para o outro o exército de Faraó, e de repente Deus diga ao povo que marche, e o mar se abriu. Cara, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que num Deus que revela. Eu não posso crer que isso é um mito, que isso é algo assim inventado pela mente humana. Não, eu tenho que crer num Deus todo-poderoso, que se precisar ele abre o mar. E se ele não abrir, ele faz eu andar por cima dele. Pronto, acabou, irmãos. É o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Não é? E Jesus, Jesus abriu mão de tudo isso para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte, para que hoje nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Amém? Então, assim, quando o Toninho falou sobre essa questão do livro de Efésios e deu essa missão, sabe, eu fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, que coisa maravilhosa poder reler o livro de Efésios. Eu ainda não cheguei, todo ano eu gosto de ler a palavra numa versão. Esse ano eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, por isso que eu escolhi, né, essa versão, para que a gente meditasse um pouquinho. Né? Mas lendo Efésios na Nova Bíblia Viva, não cheguei lá ainda, né? Ainda estou nos profetas, se eu não me engano, em Isaías. Mas assim, como é maravilhoso, irmãos, descobrir a palavra de Deus, sabe? Ter envolvimento com a palavra de Deus, ter a nossa mente renovada com a palavra de Deus. É algo maravilhoso, irmãos. É uma oportunidade que nós temos de ler a palavra acompanhados do Espírito. É o Espírito pegando junto com a gente, mostrando o caminho, mostrando a direção, transformando a nossa mente, transformando o nosso ser. E cada vez que eu leio a palavra, minha mente é transformada. E cada vez que eu me aprofundo na palavra, num relacionamento com o Espírito Santo, é maravilhoso. Irmão Hegel, esses dias a gente estava lendo sobre línguas depois de Pentecostes. E aí eu vendo lá o irmão Hegel, ele dizia assim, é algo que você não alcança na primeira sentada, quando você começa simplesmente a orar em línguas. Muitas vezes nem você quer, o seu corpo não quer, mas você vai lá, você insiste. E aí, ele fala assim que chega um dado momento que ele está tão entregue à palavra, que aquilo começa a transportá-lo para um ambiente totalmente espiritual. E aí ele recebe coisas que naturalmente não era possível. Lendo, por exemplo, Efésios, Paulo fala para orar por todos os santos. No corpo, irmãos, no natural, isso é possível? Não, só é possível onde? Se orar em línguas, se eu estiver nesse ambiente espiritual. Por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? Deus é Espírito, é o que Jesus fala em João 4 para a mulher samaritana. E importa o quê? Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então tem que buscar as coisas lá do alto. É isso que Paulo vai falar para a gente. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança daquele que está sentado no alto e sublime trono. Amém? E o Espírito Santo está nos conduzindo. Quando eu disse aqui que nós não somos Deus, e que Paulo fala em Filipenses que nós devemos ser imitadores de Deus nesse sentido, né? Termos essa atitude que Jesus teve, essa disposição em fazer isso, de se esvaziar, de não ser igual a Deus. Mas em Efésios ele vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que vai fazer essa transformação. É através do Espírito e da palavra que isso vai ser possível, né? Como eu já disse várias vezes aqui, eu amo quando o Espírito e a palavra estão agindo juntos, né? E devem agir juntos, né? Porque o Espírito sem a palavra é só letra. Israel viveu isso na época da lei. E não foi possível
E você podia cumprir todos os mandamentos. A pessoa podia cumprir todos os mandamentos, mas se ela tropeçasse em um, é como se ela tivesse tropeçado em tudo. E o Espírito pegando junto, irmãos, é diferente demais. Não é? Quando nós estamos em um ambiente, seja ele virtual ou não, o Espírito fala, opa, isso aí não é para você. Por quê? Porque existe o quê? Uma nova natureza em você. Quando eu penso em mentir, o Espírito, opa, isso aí não cabe mais a você. Quando eu penso em colocar uma gota de álcool na boca, o Espírito Santo fala para mim, fala, opa, isso aí não mais te pertence. Quando eu penso em cometer um adultério, vem o Espírito Santo e fala para mim, opa, esse ambiente não é mais para você, esse estilo de vida não é mais para você. Ou seja, cada um vai sendo transformado pelo Espírito e pela palavra, pelo Espírito e pela palavra. Por quê? Porque eles vão pegando juntos. E Israel não entendeu isso. Lendo Efésios, muito interessante, irmão. Se eu fosse ler aqui, eu ia ler o livro inteiro. Aí a gente ia ficar até 2 da manhã. Mas, como Deus é misericordioso e eu sou imitador dele, eu também procuro ser. Então, assim, lendo Efésios, irmãos, principalmente o capítulo 1 e 2, Paulo vai falar dessa distinção que há, que havia, na verdade, entre o judeu e o não judeu. Entre o judeu e o gentio. Agora não tem mais a barreira da inimizade. Não tem mais a barreira, porque ela já foi quebrada. Lembra lá do muro que dividia a Alemanha Ocidental e Oriental? Que o muro foi quebrado, foi derrubado. Assim também não existe mais diferença. Para Deus não existe. Existe um povo judeu e existe um povo gentio, que agora os dois se aceitaram Jesus e nasceram de novo e estão em Cristo, é a igreja do Senhor, pronto, e acabou. Não tem meio termo, por isso que Paulo vai falar que não há justo, que não há judeu nem grego, que não há homem e mulher, que não há escravo e livre, porque todos são um só em Cristo Jesus. Ele rompeu essa barreira. E o livro de Efésios, irmãos, vai falar isso para a gente. O livro de Efésios vai mostrar isso para a gente, que essa barreira foi eliminada. Paulo, falando aos romanos, ele diz que não há um que não tenha pecado. Não importa se fosse judeu ou não. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus que nós aceitamos Jesus e podemos entender que o pecado ficou para trás. Graças a Deus que hoje eu posso entrar confiadamente, nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça e pedir misericórdia, e clamar e saber que vamos receber. E não só misericórdia, mas tudo aquilo que é para que a gente produza fruto, porque o Espírito é um presente para a igreja, vai ser concedido. Agora a gente está lendo lá no Clube do Livro o nome de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso. Ele fala, o nome de Jesus é um presente à igreja. O irmão Rega deixa bem claro. E como é difícil hoje, as pessoas cada vez mais distanciando daquilo que é algo que é poderoso, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é algo assim que, o que você pensar, faça esse teste. Faça esse teste. Na hora que a angústia apertar, procure clamar o nome de Jesus, declarar o nome de Jesus, declarar o que Ele fez por você, falar assim, enfermidade, você é ilegal no meu corpo, porque a palavra diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não seremos sarados, nós somos sarados, nós somos curados. A palavra é verdade, irmãos. Nós declaramos aqui, não é para ficar bonito. Erga a sua Bíblia, fala assim, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Não é só isso não, irmãos, é porque é verdade. Você é o que a palavra diz que você é, você tem o que a palavra diz que você tem, e você pode o que a palavra diz que você pode, desde que haja um respeito da esfera de ação. E quem mostra isso? O Espírito. Tem hora que o Espírito segura. Vai ler o livro de Atos. Paulo queria passar para um lugar, não lembro agora o nome,
E vem um varão macedônio e fala, passa para cá. Nós precisamos aqui ouvir essa palavra. Espírito impede. Será que se ele fosse para onde ele diz que iria, onde ele queria, ia ser bênção. Maravilhoso. Mas o Espírito queria que ele fosse para outro lugar. O Espírito impediu. Falou, não, o propósito é outro. É? Irmãos, olha o temor que é ministrar a palavra de Deus. Sabe, eu fico assim pensando, quando chega a última música do louvor, eu falo, meu Deus, me livra dessa hora, mas eu me lembro de Jesus. É justamente para isso que eu vim. Eu não posso abrir mão, irmãos, daquilo que Deus me ungiu para fazer. Ninguém pode abrir mão daquilo que Deus ungiu para fazer. A gente lê isso em Efésios. Ele escolheu uns para apóstolos, ele escolheu uns para evangelistas, ele escolheu uns para profetas, ele escolheu uns para pastores, ele escolheu uns para mestres. Para que esse pessoal seja engrandecido? Não, irmãos, para que haja o quê? Crescimento do corpo, existe um propósito. Amadurecimento do corpo. A gente não está aqui porque é melhor do que ninguém, não. A gente é tão necessitado do Espírito e da palavra e de ser transformado como qualquer um. É por isso que Paulo fala lá que a gente deve, em Efésios 5 ou 6, quando ele diz que nós devemos orar por todos os santos, mas também por ele. Então poderia muito bem dizer assim, ore por todos os santos, irmão, mas ore também por mim. Não esqueça de mim, não. Lembra? A gente precisa, irmãos, todo mundo precisa dessa graça, desse Espírito, dessa comunhão. Irmãos, num ambiente onde não existe obstáculo, o Espírito Santo flui. Onde existe perdão, onde existe amor, o Espírito Santo flui. Esses dias eu estava falando com o pessoal ali na classe do discipulado, para os discipulandos, e eles, é lógico, absorvendo tudo. Que classe maravilhosa, irmão. Se tem alguém aqui, receba esse elogio, porque foi uma classe maravilhosa. Sabe quando as pessoas pareciam uma esponjinha recebendo tudo, sabe? E eu falava para elas assim, e até aí esqueci o que eu estava falando, mas foi uma classe maravilhosa, E a gente precisa, irmãos, do Espírito Santo. Daqui a pouco, se for o propósito de Deus, eu lembro. Mas eu dizia para eles assim, a gente habita numa condição pecaminosa, a gente não está isento de pecar, porque o nosso corpo é. Agora, quando eu estou à porta do pecado, tem uma palavra que arde no meu coração, que fala, isso aí não é para você. E eu posso ser diferente, e eu posso ser transformado pela palavra. É por isso que a primeira matéria qual é? Integridade da palavra, no discipulado. Por quê? Porque tudo é baseado na palavra, irmãos. Não pode ser fora da palavra. Como eu disse, a visão maravilhosa, amo demais a visão, estou abraçado, vesti a camisa. Eu lembro que em 2017 nós tivemos o Verbo Camp. Viemos para cá em 2016, o pastor sempre me consulta, pastor? Eu guardo essas datas tudo. Eu me lembro do dia da mudança, 7 de setembro, de 2016, estava num caminhão, Doninha brigando comigo porque eu não tinha passado protetor solar. Eu lembro. Está vendo como eu lembro dos detalhes? Eu tenho a mente de Cristo, graças a Deus por isso. E aí eu me lembro que quando estávamos lá no Verbo Camp, e íamos, eu, Rafael e Ludmila, levar a Ana, na casa dela, terminava o Verbo Camp, e eu falava assim, eles falavam assim, e aí pai, gostou? Gostei. E aí, vai ser verbiano agora? Ainda não, meu filho. E aí, no segundo dia do Verbo Camp, a mesma coisa. E aí, pai? Vai ser verbiano? E eu vi a expectativa do Rafael, de Ludmila, e não é que eu fazia de propósito assim, não,
porque não estava no meu coração ainda, meu coração não tinha aberto ainda. Por mais que eu estava lá no caminhão, ajudando na mudança um pouquinho antes, por mais que eu estivesse ali ajudando o Júnior, cortando o fio, depois colocando aqui tudo de novo, montando as coisas, eu sempre, graças a Deus por isso, eu nunca deixei de me envolver, né, com a obra de Deus, e Deus seja louvado por isso, né? Mas aquele momento até então não tinha ainda resolvido se iria ou não vestir essa camisa. Aí no terceiro dia, no último dia, no grande dia da festa, né, graças a Deus, irmãos, eu falei assim, vou vestir a camisa. E vesti, graças a Deus, irmãos, e não me arrependo. Não ficou com aquela roupa então da multimídia. Que coisa maravilhosa, irmãos, poder servir ao Senhor, né? Estar ali transmitindo as letras, servindo a todo mundo. Eu falei isso para o pessoal do discipulado. Quem está na mídia não é visto, mas está lá. Erra o som ali, deixa do Gustavo ali no som, está servindo todo mundo, mas deixa dar uma microfonia para ver se todo mundo não olha para lá. Mas se for tudo perfeito, ninguém nem lembra que Gustavo estava lá. Não é verdade, Gustavo? Mas está ali, abençoando todo mundo. Quem está lá na portaria, já uma vez até fala, poxa, podia ter uma caixinha de som aqui para a gente escutar a palavra também. Alguém uma vez me falou isso, né? Eu falei assim, cara, a gente pode ver, né? Aí eu falei assim, só que vai distrair, né? Porque às vezes, irmão, você vai ver coisa. Você fica lá atrás, você vê coisa. Mas, assim, Deus é bom, né? Deus é misericordioso. E graças a Deus, irmãos, Ele desce ao nível da nossa fé. Ele desce ao nível da nossa fé. Mas que coisa maravilhosa, né? Voltando aqui para Efésios, né? Que a gente nem leu, né? Mas eu achei interessante ler demais. Assim, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez, né? Que eu falava assim, meu Deus, isso estava aqui, né? Eu já li Efésios tantas vezes, irmãos, tantas vezes. Quando Toninha falou assim, dever de casa, ler Efésios, eu falei assim, mais uma vez. E quando você vai ler, irmãos, que preciosidade. Quando você se submete, irmãos, é diferente, mas se submete do jeito certo, né? Não é ser submisso apenas, né? É se submeter do jeito certo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo. Mas existe uma atitude primeira, sujeitar-se a Deus, né? Não é só resistir ao diabo. Os filhos de Seva tentaram isso lá em Atos 19 e você consegue ver lá o que aconteceu com eles, né? Em nome do Jesus que Paulo prega. Mas vamos lá para Efésios, amém? Versículo 26 do capítulo 6. Versículo 26, eu gostei disso aqui, né? Não, versículo 26 do capítulo 6, Efésios 6, 26. Se eu não anotei aqui a referência errada. 23. Ixi, então eu anotei a referência errada. Mas diz assim, não é Filipenses não, é Efésios. Efésios 6. Ele vem falando da armadura de Deus, né? Aí depois ele fala que o amor vai além da fé. Na versão Nova Bíblia 23, né? Obrigado aí, ó, a mídia aí socorrendo a gente, né? Que Deus lhes dê o quê? Paz, irmãos, meus irmãos, amor, além da fé, proveniente de Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu sei que esse além é no sentido de Ele dá paz e amor, mas além de paz e amor, Ele dá também fé, certo? Eu sei que é isso, mas eu gostei disso. Quando eu li, eu pensei, saltou no meu coração, o amor além da fé. Lógico que sem fé, a gente entende que o combustível da fé é o amor. Mas eu gostei desse além. Sabe por quê, irmãos? Me parece, pelo menos eu tenho essa impressão, de que Deus nos chama para correr uma carreira que vai além do natural. Amém. E você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, quando a esposa Rebeca, né, de Isaac, quando ela chega para Eliezer e fala assim, olha,
vou dar água para você, mas vou dar também para os camelos. Ela não tinha obrigação de dar para os camelos, mas ela foi além. E Eliezer reconheceu que essa era uma mulher perfeita para o filho do seu Senhor. Jesus, lá na frente, ele diz assim: se te obrigarem a andar 1 milha, mais uma. Se te pedirem a capa, dá a túnica. Se te pedir a túnica, dá a capa. Ou seja, me parece que as pessoas aptas para o reino, ou pelo menos aquelas que se dão melhor no reino de Deus, são aquelas que entendem que é preciso ir além. Dá um passo de fé, irmãos. Além do que é o comum, do que é o natural, porque até a fé ela pode se tornar comum. A visão ela pode se tornar comum. É por isso que eu não quero só performance, irmãos. Eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero ser melhor hoje do que eu estava ontem. Eu quero ser melhor amanhã do que eu estou hoje. Isso depende de quem? Do Senhor, depende da palavra, depende do Espírito para ser transformado. Eu não quero ser só comum, eu não quero ser só mais um rosto na multidão. Não é que eu busque destaque, não é isso. Deus vê o nosso coração. Deus sabe do nosso objetivo. A palavra diz que ainda a palavra não saiu da nossa boca e Deus já conhece. Deus conhece até quando eu era uma substância informe. Quando eu era um zigoto, lembra lá? Quando o óvulo encontra o espermatozoide e os dois se tornam um zigoto, uma substância informe. Quando eu era um zigoto, Deus sabia, porque estava escrito no livro dele todos os meus dias. É o que diz a palavra, irmãos. É o que diz a palavra. Então, está escrito ao meu respeito. Ele não decide por mim. A escolha é minha, mas Ele sabe o que eu vou escolher. Escolha a vida. Escolhe a vida, é a dica dele. Escolhe a vida. Tem 2 caminhos diante de você. Escolhe a bênção, escolhe a vida. A dica dele. E ele já fez tudo, irmãos, para que eu pudesse andar na vida, para que eu pudesse ser abençoado. A palavra diz em Efésios que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ele já me capacitou com tudo aquilo que eu preciso, irmãos. Deus é bom demais, não é? É? Como diz Toninha, né? Esse nosso Deus não é gente, não. Né? Ele se fez gente no nosso lugar, né? Para viver a nossa vida, para morrer a nossa morte, né? Para que hoje nós pudéssemos o quê? Viver o que ele conquistou, a vida dele. Tudo ele fez, irmãos. Né? A gente costuma cantar aquela musiquinha e ela está certa, irmãos. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, sobre o que a gente pode fazer. Certíssimo, é isso mesmo. Nunca foi sobre nós. Mas foi por causa de nós. Ele sabia, irmãos. Ele sabia que ia ter que morrer no nosso lugar quando a gente foi criado. Ele sabia que a gente iria cair. Sabia que Adão iria cair. Mas isso não deixou Deus assim, sem saber o que fazer. Não, ele morreu a nossa morte, irmãos. Para que nós pudéssemos viver a sua vida. Irmãos, aproveite aquilo que Deus fez. Né? Aproveite esse presente maravilhoso. Você já recebeu o primeiro, que foi o Senhor Jesus. Né? Agora receba o Espírito Santo. Seja batizado pelo Espírito Santo. Né? Essa capacitação para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Sentir não dá, sentir eu não quero. Sem o Espírito, irmãos, não faz sentido. Não faz nem sentido estar aqui sem o Espírito. É só performance, é só aplauso, é só tapinha nas costas. Isso aí, irmãos, não garante o destino eterno de ninguém. É? O dia que você é selado no Espírito Santo, você sabe, você percebe que agora tem uma nova natureza habitando em você. Não a velha natureza, mas a de Deus.
para a honra e glória de Deus Pai. Nós fomos criados para o louvor da glória dele. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. A gente pode se colocar de pé, por favor, e o louvor, né? Por gentileza. Eita, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Você pode orar? Eita, Pai, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu espírito. Eita, Pai, obrigado por essa vida maravilhosa, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos enchermos do Teu Espírito todos os dias, de renovarmos a nossa mente na Tua Palavra, de sermos transformados pelo Teu Espírito. Eita, Pai, de glória em glória, de glória em glória, Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque nós lembramos sim quem nós somos em Ti, todos os dias, Pai, nós nos lembramos de quem somos em Ti, Pai, obrigado, Pai, obrigado por isso, Pai, obrigado pela oportunidade de sermos melhores a cada dia, Pai, não para o nosso louvor, mas para o louvor da Tua glória, Pai, não para que recebamos coisas dos homens, Pai, mas para que em nome de Jesus recebamos coisas do céu, porque ainda que nosso homem interior, nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, nós somos transformados pela Tua imagem, pela Tua palavra, Pai, obrigado por Tua fidelidade, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, em nome de Jesus nós Te louvamos e Te engrandecemos para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém? Alguma coisa aí pra gente?